Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. Talvez o principal jogo aí deste sábado. A camisa do Matheus já está dando um spoiler aí, mas vamos falar de Manchester City 4, Liverpool 0, né, não, Matheus? É o jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Nessa volta da data FIFA, o jogo foi em Manchester e o duelo que foi marcado por um confronto de ideias ali, que marcou uma geração, acho que dá para falar, que acompanha o futebol internacional, Guardiola contra Klopp, hoje não teve disputa, né? A verdade é essa. O City ganhou de 4-0, apesar de que nessa mesma era já tinha ganhado do Liverpool com algumas vitórias bem emblemáticas. Teve um jogo que foi 5-0, teve outro que foi 4-1, mas acho que ali eram mais vitórias circunstanciais. O 5-0, o Liverpool teve até um jogador expulso no primeiro tempo, e aí o City construiu o placar. No outro jogo, também de maior vitória do City, foi um 4-1 numa temporada em que o Liverpool estava bem abaixo, mas era um time que se via com uma ideia de que era uma temporada onde tudo estava dando errado, mas tinha uma confiança do time retomar o caminho das vitórias. Nessa temporada, acho que o torcedor do Liverpool não imagina que isso vai acontecer. É, sim, eu acho que a goleada ela é sintomática justamente pelo adversário, né? A gente se acostumou aí, mesmo que o City geralmente no ao longo do campeonato levasse a melhor em cima do Liverpool, né, ganhou mais títulos nessa era que a gente teve de disputa dos 2, mas geralmente a partida em si era muito disputada, né, cada vez um ganhava, eram sempre jogos apertados, muito emocionantes, com lances muito emblemáticos, e eu acho que o contraste para esse 4-0 da maneira que foi, expõe talvez o principal problema do Liverpool nessa temporada, né, que é a apatia, que é um time que até no começo do jogo joga o seu futebol ali, que não é grandes coisas, mas não faz tão feio, mas parece que a partir do primeiro momento que sofre o gol, a primeira adversidade, todo mundo ali fala: "Ah, minha parte eu fiz, que eu já tentei, fica para a próxima, esse daqui já não dá mais pra gente, próximo jogo a gente tenta de novo". É um time bagunçado, né? O Liverpool até tem uma troca de posições ali na frente, mas me parece muito mais por parte de intuição dos jogadores, do tipo, esse espaço aqui tá vazio, deixa eu tentar ocupar, e fica nessa troca, mas não é algo coordenado. Já tinha destacado aqui em outros momentos que a gente falou de Champions League, a circulação de bola do Liverpool ela é muito devagar, e para os jogadores que têm em campo não faz sentido, né, porque não são jogadores propriamente velozes. A gente ouviu o Salah já foi um jogador muito explosivo, hoje em dia eh, não é não tem mais essa característica tão forte. O Wirtz não é um jogador de velocidade, o Szoboszlai é um jogador que gosta de ter mais a bola no pé, então faria mais sentido o time trocar passes muito bem, mas não é uma coisa que acontece, por exemplo, com esse Liverpool. E outra questão que me preocupa muito vendo o time jogar é a pressão. O Liverpool não consegue pressionar os seus adversários. Ele até sobe com gente para o campo de ataque, mas não que incomode os jogadores que estão com a bola. Eles conseguem trocar passes e sair do, da marcação do Liverpool muito fácil. Se você está com todo mundo lá em cima e não pressiona bem, o time adversário vai sair jogando e vai ter muito espaço dentro do seu campo de defesa. Isso aconteceu algumas vezes no jogo de hoje. Quando o Liverpool também está subindo a marcação na Premier League, os times adversários estão optando pela bola longa e o Liverpool está sofrendo também com essa alternativa à pressão que eles tentam impor. É uma temporada muito abaixo do Liverpool, que gastou uma fortuna na janela de transferências e pode terminar sem vaga para a Champions League da próxima temporada. Acho que se falar de merecimento, talvez até devesse ficar, né, sem vaga. Mas assim, Matheus, você que é uma pessoa nunca escondeu aqui seu apreço, né, pelo Liverpool, eu queria te perguntar uma coisa sobre um grande jogador, talvez o maior da história do Liverpool, com certeza um dos, mas que, assim, temporada passada
começou com polêmica, porque queria renovação e o time não queria pagar. Aí ele faz uma temporada histórica, o time renova o contrato, dá mais tempo, né, de contrato para ele, dá mais dinheiro e, assim, o mínimo que a gente pode falar é que ele não está rendendo e já anunciou, inclusive, que quando acabar a temporada ele vai embora. Matheus, qual a sua opinião atual sobre Mohamed Salah? Assim, sobre a questão primeiro que você comentou sobre a renovação do contrato dele. Eu acho que tinha que renovar mesmo, se não renovasse, eu acho que o torcedor derrubava a diretoria em menos de 24 horas, pelo que ele fez na temporada passada. Para mim, aí é só minha opinião, o Salah em 24 ou 25 fez a melhor temporada individual da história da Premier League, pelo que ele fez no Liverpool. Tinha uma discussão ao longo da temporada se ele quebraria o recorde de gols e assistências na mesma temporada. Acabou que não quebrou nenhum dos dois, porque a reta final de temporada dele foi um pouco mais abaixo do nível que ele apresentou em 2/3 de campeonato, dá para dizer assim. Mas ainda assim foi o artilheiro, foi o líder de assistências, quebrou a marca de maior número de participações em gol em uma única temporada de campeonato inglês. Então, assim, a renovação era meio que obrigatória. O Salah impôs a sua renovação, não tinha como ser diferente. Essa temporada, eu acho que o físico já começou a cobrar o seu preço. O Salah não está conseguindo ganhar as bolas na velocidade que ele conseguia antigamente. E ele não adaptou o estilo de jogo dele. Essa é a pior temporada dele com a camisa do Liverpool, talvez com alguma folga com relação à segunda pior. Então, eu acho que tem um sinal claro de fim de ciclo. Eu acho louvável o Liverpool, que tinha mais um ano de contrato com o Salah, entender quando o ídolo, ó, vou parar por aqui, não estou conseguindo render, eu quero sair, e o Liverpool aceitar essa condição. Poderia tentar segurar, fazer alguma venda, desgastar uma relação, eu não vejo necessidade disso acontecer com o Salah. Eu acho que vai ficar muito mais na memória a lembrança dos 8 anos incríveis que ele teve, sendo um dos melhores pontas do mundo, e o melhor da Premier League, do que esse último ano um pouco abaixo, que tem todas essas outras questões do time em si. O Salah tá bem, mas o coletivo também não tá ajudando ele nessa temporada. É, sim, eu acho que a gente já discutiu isso aqui também algumas vezes, que quando um jogador tá mal, muitas vezes a culpa é do jogador. Mas quando estão todos, né, vivendo uma fase ruim, tem que ter alguma outra coisa. Eu acho que é coincidência demais você imaginar que um time que acabou de ser campeão, perde uma peça que era titular, né, que era o Arnold, contrata vários jogadores e do nada todo mundo desaprendeu a jogar. Então eu acho que tem problemas acima dos jogadores. Principal, é, é suspeito para isso, obviamente, é o treinador, mas assim, eu acho que eu não sei se a palavra é curioso, mas é no mínimo esquisito a gente pensar que um time, como eu disse, que foi campeão inglês e um jogador que teve a melhor temporada individual da história do campeonato, do nada, assim, em 3 meses, simplesmente virou uma equipe fraca e um jogador que, sendo bem sincero, se ele não se chamasse Salah, talvez estivesse no banco. Então, eu não sei se só o Arne Slot é o culpado por tudo, né, porque ele estava na temporada passada, e não é como se ele tivesse perdido muitas peças e não conseguiu reformular o trabalho. Ah, ele pegou o que estava pronto do Klopp e fez a mesma coisa e agora não está conseguindo reformular. Não, ele pegou um trabalho que era do Klopp, ajustou ele um pouquinho, porque não é como se o Liverpool vivesse um grande momento na última temporada do alemão, e com as mesmas peças agora e outras novas possibilidades, ele simplesmente não consegue mais fazer essa equipe render individualmente, coletivamente e mentalmente também. É um time derrotado, o Liverpool. Eu acho que é um caso raro que a gente está vendo aí de uma equipe que ganha e parece que todo mundo desistiu dessa temporada já. Os jogadores não estão nem aí. Essa é a sensação que passa. Sobre o planejamento do Liverpool para a temporada, que a gente vê que o time não mudou
tanto assim em questão de peças no time. O Bruno falou do Arnold, que foi um jogador que saiu, e acho que o Liverpool está sentindo a falta dele. O Frimpong, que foi o jogador contratado para repor, ele não é um lateral, ele é um ala barra meia, que acho que era uma aposta até interessante que o Liverpool poderia fazer, ver se ele tinha essa capacidade de se adaptar. Tinha o Bradley também no elenco, que quando o Arnold não estava disponível, jogou bem, a verdade é essa, mas Frimpong não se adaptou, Bradley machucou, então ele ficou meio que sem opção para lateral direita. E é curioso que o Arnold também não se firmou no Real Madrid, então foi uma saída que ninguém ficou feliz. Tem a situação do Luiz Dias também, que era titular do time, acabou indo para o Bayern, mas eu acho que o Liverpool perdeu intensidade com a janela de transferências. Você teve a saída do Luiz Dias, que era um cara que corria muito em todo o campo. Ele era um jogador de velocidade ali naquele ataque, que tinha explosão, que tinha o drible, uma coisa que o Liverpool não está tendo nessa temporada. Perdeu o Darwin Núñez, que era um jogador ali mais de rotação, que ele trazia um caos quando ele entrava ali, era muito enérgico, ele corria o tempo todo, brigava por cada bola. Hoje o Liverpool não tem esse jogador, nem com o Isaac, nem com o Ekitike. Eu acho que eles são melhores que o Darwin, mas nessa característica o Liverpool perdeu em 2 jogadores nessa janela de transferências. E também perdeu o Diogo Jota no acidente. Ele era um jogador que também trazia um pouco de intensidade. Alguns jogos que o Liverpool está empatando essa temporada, em alguns anos atrás, eram os jogos que ele entrava e decidia para o time, né? Um jogo 1-1, ele vai lá, fazia um gol, dava vitória para o Liverpool. Então, eu acho que essas perdas que o Liverpool teve acabaram sendo mais sentidas do que o time gostaria, também porque os que foram contratados não se adaptaram, não se encaixaram nesse modelo de jogo. O Wirtz custou a engrenar e teve ali um bom momento, mas parece que agora estagnou junto com todo o time. O Isaac machucou, não é basicamente uma primeira temporada perdida, ele não teve pré-temporada, estava ali ganhando ritmo. Quando estava se encontrando, quebrou a perna. O Ekitike foi o reforço que mais entregou, mas ainda eu vejo um jogador com algumas limitações. Bola aérea, por exemplo, um pouco mais, uma falta de agilidade ali. Ele se movimenta muito bem, mas acho que não tem a. Não sei como é que é o termo que pode usar, acho que é agilidade mesmo. Então, o Liverpool sente a falta de alguns jogadores nesse elenco, falta um ponta de velocidade, do drible. O que tem é o Ingo Moura, ele tem 17 anos, assim, é garoto. O time tá uma bomba. Você vai colocar um moleque desse para resolver os seus problemas? Acho até sacanagem com o menino. Então, assim, muito complicado. Concordo com você que é um time, toma um gol, vai lá para baixo, não tem força emocional nenhuma para conseguir reverter placares. E fica aí a questão, né? Quarta-feira vai jogar contra o PSG na França. Na temporada passada, quando o Liverpool estava bem, foi um amasso do PSG. Assim, o Liverpool ganha o jogo de 1-0, mas o placar justo era uns 4-5-1 para o PSG. O Alisson fez a partida da vida dele naquele jogo. Sim, comparável ao que o Courtois fez na final de 2022. Só que dessa vez o Liverpool está muito pior e o Alisson não vai jogar. Então, a chance de o Liverpool tomar outra goleada no meio de semana, ela não é pequena. E o PSG não é um time que vai parar, né. Então esse jogo aí eu acho que se o Liverpool toma um gol nos primeiros 15 minutos, vai vir uma goleada histórica, porque vai juntar um time que embala com o primeiro gol, com uma equipe que desiste do jogo quando sofre o primeiro gol. Então se o PSG faz um gol no comecinho, esse jogo não termina menos de 4-0 para o PSG não. Eh, e assim, uma última pergunta quanto ao Liverpool que eu tenho para você, Matheus. Projeto Xabi Alonso, 26, 27? O nome foi cantado pelos torcedores na saída do Etihad Stadium, eu vi no Twitter que isso aconteceu. É um nome óbvio, assim, foi jogador do clube, conquistou a Champions pelo Liverpool, é um jogador que a torcida tem muito carinho, então
tá no mercado. Ele foi cogitado, assim, o primeiro nome para substituir o Klopp, mas ele preferiu dar continuidade ao trabalho do Leverkusen e depois assumiu o Real Madrid. Não foi bem no time espanhol, é verdade, mas acho que vai acontecer essa troca. Não vejo clima para o Slot ficar, mesmo por algum milagre ele consiga ganhar a Champions League ou fazer o Liverpool chegar à próxima Champions. Eu interromperia o trabalho ali, porque a situação está bem complicada. Não vejo perspectiva desse time conseguir ir longe. Eu até falei assim: se por um milagre ganhar a Champions League, o Bruno já fez uma cara, tipo assim, não vai acontecer. Porque é assim, em um universo que isso ocorra, é puro futebol, assim, é porque o futebol é esse esporte maravilhoso que permite que times que estão mal consigam ganhar campeonatos, e principalmente nas Copas, né? Mas o ponto que pega com relação ao Xabi Alonso é esse último trabalho dele no Real Madrid, onde ele não se adaptou às peças que ele tinha ali. E por ele ser um treinador muito jovem, ele teve 2 trabalhos de destaque na carreira, assim, destaque não digo de grandes trabalhos, mas de exposição. Um foi no Leverkusen, esse sim um grande trabalho, e outro no Real Madrid, que não foi bom. Será que ele é um treinador um pouco inflexível demais, que só consegue jogar de um jeito, que só quer fazer os times dele replicarem o que aconteceu no Leverkusen? Eu não sei, o Bruno não sabe, ninguém sabe essa resposta, porque a gente vai precisar ver mais trabalhos do Xabi Alonso para tirar essa dúvida. Se eu fosse o Liverpool, eu arriscaria, tá? Eu faria essa troca. Ele é um treinador que chegaria com o carinho da torcida, como eu já falei, tem muita expectativa, já apresentou um bom trabalho, e acho que o clima no Liverpool ele é menos de pressão o tempo todo do que no Real Madrid. Acho que ele seria um pouco mais confortável para ele para poder tentar encaixar o estilo de jogo. Eu acho que ele teria mais apoio da diretoria, né, porque o Real Madrid é um assento quente, quem senta ali, empatou já tá, sabe, já vai aparecer a torcida pedindo outro treinador, o presidente vai começar a dar entrevista, então não é um trabalho agradável, principalmente para jovens treinadores. Eu acho que esse foi um problema aí para o Xabi Alonso, a falta de experiência, a inflexibilidade, o clima quente, são várias coisas aí que no Liverpool talvez, ele esteja mais experiente, o clima seja melhor. Então eu acho que é uma tentativa válida, né, se eu fosse dirigente do Liverpool, pelo menos uma ligada para dar uma para conversar, fazer uma entrevista, ver o que ele planeja, eu daria, essa ligação, eu faria essa ligação para o Xabi Alonso. E agora falando um pouco do City, Matheus, eu acho que, assim, não só por causa da vitória de hoje, mas mesmo se tivesse sido 1-0, eu diria que é o grande favorito para essa Copa da Inglaterra, né. Arsenal caiu fora, perdeu para o Southampton, Chelsea goleou o Port Vale por 7-0, mas não é o time mais confiável do mundo. E aí, amanhã ou hoje, né, o dia que está sendo postado esse vídeo, provavelmente já até acabou a partida, tem West Ham e Leeds, que também não acho que, se o City quiser ganhar e por 100%, não acredito que apresentem grande perigo aí. Eu vi na transmissão da ESPN quando estava falando se o City passasse, ele quebraria uma marca que perdurava desde o século XIX, que era o maior número de vezes consecutivas na semifinal da Copa da Inglaterra. O City chegou a 8 nesse momento. Concordo com você que é o favorito, ainda mais agora que caiu da Champions League. A Premier está encaminhada para o Arsenal, não digo que está ganha, mas está difícil, são 9 pontos de vantagem. Tem um confronto direto, claro, mas acho que dessa vez não vai escapar do time do Arteta. O City já ganhou a Copa da Liga, pode ganhar a Copa da Inglaterra também, que não dá para falar que é uma temporada ruim. Ser um vice ali de Premier League e ganhando as Copas Nacionais é abaixo do que o City apresentou na era Guardiola, mas não sei se dá para classificar como uma temporada ruim desse time, ainda mais com as trocas que teve. Foi basicamente uma temporada de transição. O City perdeu muitos jogadores importantes, históricos na última temporada. Teve uma nova galera chegando aí para tentar colocar o seu nome no panteão de ídolos do clube.
E já começar com 2 títulos para essa turma aí seria interessante. Concordo que é o favorito sim, mas na temporada passada também era, e perdeu para o Crystal Palace na final. Então, como disse, me fugiu o nome do técnico do Botafogo, falou que o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Renato Paiva. Renato Paiva, exatamente. Pode ser que o City entre nessa fila aí também, mas em termos de futebol, em termos de elenco, de jogadores, o City hoje é o melhor time que sobrou na Copa da Inglaterra. É, para Southampton, West Ham e Leeds, esse título é Copa do Mundo, né. Acho que se entrar mole, pode ser que acabe sofrendo aí. E você falou 2 títulos, eu não sei nem se não dá para buscar essa Premier League ainda, hein. Eu acho que são 6 pontos de vantagem, ainda tem confronto direto com o Arsenal, em Manchester, então assim, ainda dá para buscar. E ninguém imaginava isso há um pouco tempo atrás, mas o Arsenal pode acabar essa temporada sem nenhum título, mas isso também é um tema para um outro vídeo, caso venha a acontecer aí, que a gente pode comentar. E, assim, quando o Guardiola não inventa demais, quando ele não se passa, o City é muito forte, né. Quando o Guardiola inventa demais, o time às vezes continua forte, às vezes é até melhor. Só que de vez em quando ele cozinha demais e acaba que queima um pouco a comida. Exato, esse é o mal de todos os gênios, né. Às vezes eles, tentam ousar demais, são muito inflexíveis, não gostam de serem questionados também. O Guardiola quer fazer as coisas do jeito dele, pronto, ele faz o que ele acha melhor e tá nem aí. Seja mudar o time completamente numa final de Champions, seja reinventar a roda, mas talvez seja por isso que ele é um dos maiores técnicos da história do futebol, se não for o maior. Então, é isso, né. Guardiola é o combo. De vez em quando ele pode dar uma inventada, mas eu aceitaria fácil no meu time. Tem culhão, ninguém pode personalidade ele tem, e Exato. trabalho com sobra para bancar isso. Mas acho que falamos tudo, né. Você tem mais algum comentário aí que você deseja fazer? Não, acho que falamos de tudo, né. Quase 25 minutos de um jogo de Copa da Inglaterra, acho que tá bem entregue. É, acho que é isso. Agradecemos a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. A gente comentando um pouco sobre esse Manchester City 4, Liverpool 0. Se você gostou, deixa seu like, né? Apoia aí o nosso vídeo. Estamos sempre em busca de crescer o nosso canal. O apoio de vocês está bem bacana nos últimos vídeos. Temos ganhado bastante inscritos, bastante likes, bastante visualizações. Então se inscreve também, vem fazer parte da nossa família Corneta Ball para você não perder os próximos vídeos aí. A gente vai falar de futebol brasileiro, futebol internacional, Copa do Brasil, Copa do Mundo, Champions League, futebol de seleções e muito mais vídeos aí, 3, 4, 5 vezes por semana. Então se inscreve para não perder nenhum. Comenta aí o que você achou, se você concorda com a gente, se você discorda, se você é um torcedor do Liverpool que está desacreditado já do projeto da temporada 2026, já não vê a hora de chegar a segunda metade do ano para começar a próxima temporada. Se você é um torcedor do Manchester City e acredita ainda no título da Premier League, ou um torcedor do Arsenal que se sentiu ofendido quando eu disse aqui que o City ainda conseguiria buscar, indica esse vídeo também para um torcedor de qualquer um desses times, para algum amigo seu, para alguém da sua família, alguém que às vezes não assistiu o jogo e quer saber mais ou menos o que aconteceu. É isso, um abraço e até a próxima. Valeu.